Bem, reverência à palavra do Senhor. Vamos estar lendo o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Salmos de Davi 42, versículo 1 e o versículo 2. Diz a palavra do Senhor: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face, palavra do Senhor. Amém? Podemos nos assentar no nome de Jesus Cristo. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Em outras versões, assim como a corça precisa das águas, a minha alma precisa de ti. Independentemente da versão que você tenha para poderes acompanhar a mensagem do dia de hoje, eu queria dizer que o sentido é o mesmo. Porém, algo me chama a atenção nesse versículo. Presta atenção que quem ora muito comigo, seja em linha ou presencial, vai perceber que durante esses dias, nesses últimos dias, nas orações, eu estou falando muito sobre esse versículo. Porque, por incrível que pareça, ainda essa semana, no final, na sexta-feira da semana passada, eu comecei a meditar comigo mesmo. Por que eu estou toda hora a repetir esse versículo se eu nunca parei para fazer um estudo profundo e meditar sobre ela? Eu disse, vou meditar sobre o versículo e como tem uma pregação para fazê-la e depois o mano Benjamin, eu vou procurar pregar esse versículo nesse espaço de tempo. Uma coisa interessante é o tema que eu trouxe para vocês no dia de hoje. O tema é sedentos por Deus. Esse é o tema que eu tenho para compartilhar com a igreja hoje. Sedentos por Deus. A sua fé por Deus. A sua fé por l'Éternel. A Bíblia está dizendo sobre um animal chamada corça, ou em outra linguagem, servo. E na língua francesa provavelmente está escrito... como é que está em francês? Perdão, quem tem francês? Quem tem francês, rapidamente, por favor, versículo 1. Assim como a corça suspira pelas águas. Biche ou biche? Biche. Biche, exatamente essa palavra que está em francês. A corça, ou servo, ou biche, é um tipo de animal que se encontra na família dos felinos. É um tipo de animal que, se você lhe ver, ele é, na família dos cabritos, dos bois, vai por aí. Você vai ver que esse tipo de animal, ela tem 4 patas e ele é muito parecido com o cabrito, porém há uma diferença em que você pode ver no seu rosto, na sua face, na sua cabeça. Alguns crescem chifres, outros não. Aí vai dependendo se é de masculino ou feminino, ou se é macho ou fêmea, vamos assim colocar. Uma coisa interessante é que o corvo é um tipo de animal que ela não bebe água em lugares qualquer. Quando a Bíblia diz, assim como a corça suspira pelas águas, está nos dizendo uma coisa muito interessante, que eu quero começar nessa pregação, mostrar que o aspecto da natureza desse animal é o mesmo aspecto espiritual que nós podemos encontrar na igreja, no povo, no filho ou na filha de Deus. São aspectos em que Deus escondeu dentro da natureza. Por isso que eu gosto muito de compartilhar Romanos capítulo 1 com a minha esposa. Será que a natureza não vos ensina as coisas da divindade, as coisas de Deus, as coisas do sobrenatural, as coisas da presença e da glória do Pai? Ou seja, Deus Ele próprio
quando criou a natureza, colocou elementos do homem de forma espiritual dentro da natureza, em que a natureza, por ela si própria, começa a nos ensinar como nós devemos nos comportar espiritualmente de Deus. Ou seja, Deus colocou sinais perto de mim e de você para entendermos que a minha vida espiritual precisa ser caminhada dessa forma, olhando no que a palavra me diz e comparando, fazendo um estudo com a natureza. E um dos aspectos que nós queremos pegar aqui da natureza é desse animal chamado corvo. O corvo é um tipo de animal que ela faz um esforço enorme para encontrar água no deserto. Essa é a primeira característica do animal chamado corvo. Corvo não. Corça, perdão, corvo é aquela que voa. A corça, ela faz um esforço enorme para encontrar água no deserto ou na floresta. Por quê? Porque ela pode encontrar uma água, ela pode encontrar uma lagoa. Ela não vai beber água na lagoa. Ela pode encontrar, olha, você pode pegar a corça, lhe colocar aqui dentro e deixar essa porta aberta e lhe deixar com muita sede e colocar uma banheira de água. Ela não vai beber água na banheira. Ela vai procurar sair fora para procurar água corrente. O primeiro aspecto que eu encontro nesses animais é exatamente isso. O que é? É que ela faz um esforço enorme para encontrar água. Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar? A vossa vida espiritual precisa ser como desse animal, a corça. Por quê? Porque a igreja precisa fazer um esforço enorme na vida em que ela está, no lugar em que ela está, seja no deserto, seja na floresta, seja em casa, seja em família. Precisamos nos esforçar para encontrarmos as correntes das águas. A igreja de Deus, vou colocar aqui um aspecto. Quando tiveres passar por deserto, deserto é sofrimento, deserto é dificuldade, deserto é perda, deserto é lugares onde tuas forças acabam, deserto é o lugar onde você encontra animais com perigos, deserto é lugares onde você não encontra, você não anda tranquilo. Deserto é um lugar que você precisa fazer um esforço enorme até você se desgastar e não poderes mais. A Bíblia está dizendo uma coisa: quando você estiver passando pelo deserto, se lembra da corça. Quando você estiver passando pela floresta, onde você pode se encontrar com um leão, onde você pode se encontrar com uma onça, onde você pode se encontrar com uma cobra, com uma jiboia, com um crocodilo, se lembra da corça. O que a corça faz? A corça se esforça para encontrar as águas correntes. Deus está dizendo para mim e para você, espiritualmente, a tua vida tem que ser parecido com uma corça. Quando tiveres em uma posição de dificuldade, se esforce. Cá entre nós, todo mundo sabe que quando estamos com dificuldade, se tem uma coisa que não dá vontade de fazer, é orar. É buscar Deus. Por quê? Porque a minha carne, a tua carne, tende sempre a reclamar. Tende sempre a lamentar. Tende sempre a querer procurar outros tipos de solução, que muitas das vezes nos esquecemos de Deus. É exatamente nesse tipo de aspecto que Deus está vindo dizendo para mim e para você: ei, lembra-se, quando estiveres passando por esse tipo de situação, seja como uma corça. A corça, ela vai procurar onde tem água. E deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas podem vir em você, te colocar água numa banheira. Não aceita ofertas do homem, que podem amanhã te repuntar os dedos. Não aceita as ofertas do homem, que amanhã podem te afamar. Não aceita as ofertas do homem, que amanhã vão vir para te cobrar. Deus está dizendo, assim como a corça, você lhe deixa num lugar trancado, ainda que você lhe colocar água, ela não vai beber. Ela vai procurar sair dali para procurar a corrente das águas tranquila. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não aceita o que os homens podem te colocar em disposição para resolver o teu problema. Procure sempre as correntes das águas tranquilas. João capítulo 7, versículo 37. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sedentos.
Jesus nos chama dizendo, sejam como a corça, venham correndo aqui aonde tem as correntes das águas tranquilo. Venham, é aqui, não é a água que o homem dá. A água que o homem dá vai acabar. Se lembram da Agar? Se lembram o que Abraão lhe deu? Lhe deu o cântaro d'água, toma, vai com Ismael, e lhe deu com um pão. Chegou um certo momento da vida em que a água que Abraão deu acabou. Agar ficou com sede, o filho ficou com sede, estava quase perecendo, estava quase morrendo. A Bíblia vai dizer, aonde ela estava pronta a morrer, ela vai se distanciar do seu filho, dizendo para Deus, Deus, não quero ver a morte do meu menino. E Deus vai vir para Agar, vai dizer para ela, Agar, o menino não vai morrer, porque o menino é da promessa. Você está no deserto, mas no deserto eu faço jorrar águas correntes. Amém. Deus sempre nos chama para fazermos um esforço enorme para voltarmos na fonte das águas correntes. E a nossa fonte sempre será Jesus. Aleluia. A nossa fonte sempre será Ele. Seja como a corça, não aceita as ofertas dos homens. Seja como a corça que não aceita que ele diz, então conta não com a mamãe que engane, não com a tatá que engane, então Lucas só que engane, ou vamos procurar quem? Vamos procurar aquele. Seja como a corça que diz, não, eu quero somente a fonte das águas correntes. Procure as correntes das águas vivas para a tua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você passa. Eu não sei qual é a situação que você passa. Eu não sei quais as dores que você enfrenta. Deus vem hoje para te dizer, il y a toujours une solution. La seule solution que le peuple de Dieu, il peut trouver, c'est en Jésus-Christ. C'est lui notre lot de vie. C'est lui. Procurem Ele, a fonte das águas vivas. Esse é o primeiro aspecto. Qual é o primeiro aspecto da corva? Se esforce. Et je sais que c'est pas facile. Il y a des fois que ton âme soupire de tanto sofrimento. Tu pleures beaucoup. Tu sais pas quoi faire. Você começa a gemer. Você começa a se exprimir. Você não sabe o que fazer. Et laisse-moi te dire, c'est exactement dans le moment où começar que ton âme doit retourner à Jésus. Que mon âme doit retourner à Jésus pour lui dire, l'Éternel, d'ici, moi je peux pas. Mais je sais quelqu'un qui a un lot, qui peut mettre dans mon âme, qu'il va refrigerar meu espírito. Somente essa água que vai refrigerar a minha alma. A Bíblia está dizendo a história de Sansão. Sansão, quando ia para a batalha, vencia. Todos os momentos que Sansão venceu uma batalha, a Bíblia vai dizer, Sansão se esgotava, mas para ele revigorar as forças, para ele voltar a ter ânimo e voltar a ter força, Sansão sempre procurava as correntes das águas tranquilas. A Bíblia está me dizendo para você, se faltou força, procure a corrente das águas tranquilas. Mas para isso, se esforce. C'est pas facile. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que vem de borla, a tendência do homem é desprezar. Aquilo que você não se esforça, a tendência é amanhã você desprezar. Pode te servir agora e amanhã não te servir mais. Mas aquilo que você se esforça. Vou dar exemplo das mulheres. Você sabia que as mulheres têm mais a tendência de morrerem pelos filhos do que os pais? Sabem disso? Fazem uma pesquisa. Você sabe, dificilmente você vai ver na estatística os que mais morreram pelos filhos foram as mães. Sabe por quê? Dor do parto. Até nos animais você encontra isso. Os machos são os primeiros a correr, mas muitas das vezes as mães se sacrificam pelos filhos. Dor do parto, porque elas se esforçam. Deus está dizendo aquilo que você se esforça para conquistar. Quando você se esforça para buscar o corrente das águas, você não se desgruda mais dela. Você não lhe despreza. Você não lhe abandona. E você não lhe rejeita. As pessoas podem dizer, não, é feio, não é bonito, é estragado, é aleijado, saiu não sei lá com defeito. Você olha para essa e diz, não, essa aqui é meu filho. Contaram uma história muito interessante num certo pregador. A mãe, ela foi ver o filho na formatura.
Você vê sempre na formatura, tem sempre aquele soldado que vai sempre contrapasso dos outros. Todo mundo está marchando desse jeito. Quem já foi na militar, quem já assistiu sabe como é que é. Quem já assistiu pelo menos desfile na televisão sabe. Todo mundo marchando mesmo. É um esquema muito bonito. Todo mundo vira junto, todo mundo entra junto. Só que o filho daquela senhora sempre ia em contrapasso de todo mundo. Todo mundo foi para a direita, ele foi para a esquerda. Quando os outros iam para a esquerda, ele ia para a direita. Ele sempre era o mais deslixado de todos. Procuraram a mãe da senhora. Lhe falaram, oi, mas por que o teu filho vai em contrapasso de todo mundo? Mãe sempre é mãe. E a mãe vai dizer o seguinte, não, meu filho está certo, todo mundo é que está errado. Porque ela sente a dor. Ela sabe que vai ter que defender o filho dele. Ei, se esforce para a corrente das águas tranquilas. Je sais que ce n'est pas facile. Mais on a un esprit qui nous dit tout le temps, ce n'est pas impossible. Não é impossível, é sempre possível. Primeiro aspecto que Deus nos ensina da corça. Assim como a corça procura pelas águas tranquilas. Primeiro aspecto, se esforce. Segundo aspecto da corça. A corça tem um olfato, ou seja, um cheiro aguçado. A corça, ela tem um cheiro puríssimo. Sabe por quê? Ela pode estar aqui em Toulouse e ela não sabe de onde vem a fonte do rio, como é que se chama isso aqui? Haute-Garonne. Ela não sabe como surgiu o Haute-Garonne. E se não tiver mais nenhuma fonte aqui, ela tem um olfato de quilômetros e quilômetros. É qual? La Garonne, merci. Ok, La Garonne. Ela não sabe de onde vem as outras fontes, mas também não sabe de onde vem La Garonne. Sabe o que ela faz? Ela cheira, ela ativa o cheiro de quilômetros a quilômetros para descobrir aonde está a vir o surgimento de Garonne. E ela começa a seguir o caminho de onde está vindo esse cheiro. Ela começa a enfrentar batalhas e perigos só para encontrar essa fonte. A corça, por isso é que a corça você não encontra em lugares onde não tem águas correntes. Se você colocar uma que está em um lugar que não tem águas correntes, a colanda caca ou é só sentir o cheiro. Ele só vai começar a sentir o cheiro e naquele cheiro ela vai começar a ir. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos dá o cheiro de Jesus Cristo. Por isso é que a igreja de Deus, ele sempre sente e ele sempre caminha em direção aonde está Jesus. Quantas vezes te deu vontade de desviar, vontade de nem vir à igreja? Você acordou, mas você não sabe como. Vez de parar na igreja, sentiste cheiro. Sentiste o cheiro de Cristo te atraiu, o cheiro te puxou, o cheiro te chamou, você próprio não tem força. Online, mas de repente você começou a vestir. Você não está entendendo porque que estás a vestir. O cheiro do Espírito Santo me atrai para estar na presença do Senhor. De quilômetro a quilômetro, de distância a distância, você começa a se aproximar para você chegar até onde está a fonte das águas, sentar, ouvir, beber e saciar a tua sede. É exatamente isso que Deus está querendo nos ensinar. No segundo aspecto da corça, a igreja de Deus é uma igreja que tem um cheiro, olfato. O cheiro que você sente da presença de Deus não se confunde jamais com qualquer outro tipo de cheiro. O cheiro que você sente da presença de Deus não se confunde com o cheiro dos espíritos que não são de Deus. Jamais o povo de Deus vai confundir o cheiro de Deus, a atração que Deus lhe tem com a atração do mundo espiritual. Jamais, porque todo mundo que é de Deus, ele segue sempre aonde está Deus. Uma coisa interessante, vocês já pararam para meditar naquele versículo? Depois um dia vamos pregar, aonde Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já meditaram nesse versículo? Não? Um dia param para meditar. O tabernáculo estava dividido em quantas partes? 3 partes. A primeira parte tinha uma porta, chamada caminho. A segunda parte tinha outra porta, chamada o quê? Verdade. A terceira parte tinha outra porta, chamada quê? Jesus, sabe o que Jesus está dizendo? Queres vir no papá? Tens que passar na primeira porta, caminho. Tens que ir na segunda porta. E depois tens que entrar na terceira porta,
Jesus está dizendo, eu sou o tabernáculo. Jesus está nos ensinando o seguinte, olha, quando você sente o cheiro, você é atraído pelo tabernáculo. Você é atraído pela presença. Tabernáculo é presença de Deus. Quem é filho de Deus sabe que quando estou na presença do Pai, eu sinto a presença do Pai, não me dá vontade de sair, não me dá vontade de largar, não me dá vontade de desgrudar, porque a presença do Pai me atrai, a presença do Pai me vicia, a presença do Pai é como se fosse um cheiro, um perfume suave, um cheiro bom, um cheiro agradável, um cheiro majestoso, um cheiro puro, um cheiro que dá para ficar só naquele lugar. Ei, quem é filho de Deus não fica no lugar que cheira mal. Já agora aqui, meus irmãos, cuidado com os gutos cuidado com os gutos de boca. Cuidado com os gutos de cabelo, principalmente nesse tempo de calor. Cuidado com esse cheiro. Procure sempre tomar banho, Pablo. Entre aspas, parece não é a minha pregação. A Bíblia está dizendo, quem é filho de Deus não fica nos cheiros desagradáveis. Ah, não, o grupo entrou naquilo, fez aquilo. Você sabe que não agrada a Deus, é cheiro desagradável. Você se incomoda para sair daquele lugar, porque não é o cheiro que você foi chamado para ficar. Assim como a corça, eles sentem no olfato, e o olfato lhe atrai. Da mesma forma, a igreja de Deus, o olfato que nós temos nos atrai na presença do Senhor, na fonte verdadeira, na fonte da água verdadeira. Terceiro aspecto da corça, desse animal interessante. Eu acho até que não vou conseguir chegar até no versículo 2, mas Senhor, seja louvado. A Bíblia está dizendo, no terceiro aspecto, a corça, ela sobe até numa montanha, só para sentir o cheiro. Ou seja, ela arrisca a vida dela para subir na montanha, para sentir. Sabe por quê? Uma coisa interessante, vocês sabiam que na montanha é o lugar, independentemente do tempo da estação do clima, é o lugar onde está mais frio ou mais quente. E ao mesmo tempo é o lugar em que o ar mais circula. Ou vai circular quente, ou vai circular frio. Ela sabe que, a corça sabe que quando eu estou embaixo, não estou sentindo nenhum cheiro, eu preciso subir. Quando eu subo, essa é a corça. Quando eu subo, eu consigo sentir todo tipo de cheiro lá em cima. E de todo tipo de cheiro que eu vou sentir lá em cima, eu consigo identificar que esse é o cheiro da água corrente. Depois que ela identifica que o cheiro da água corrente está vindo do norte, ela desce e começa a seguir o norte. Essa é a corça. Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar através desse exemplo de animal? A igreja de Deus não vive embaixo. Não vive de dimensões de baixo. Não vive de dimensões de terra. Não vive de dimensões dos homens. Não vive de dimensões de ofertas dos homens. A igreja de Deus vive de dimensões de cima. A igreja de Deus vive de dimensões do alto. E dimensões do alto é o quê? É revelação, é poder, é glória, é manifestação. A igreja de Deus precisa entender que a tua vida aqui na terra é uma vida de viver nos lugares altos, não nos lugares da terra. Estamos muito terra a terra. Estás muito terra a terra se não estás a ter revelação. Estás muito terra a terra se Deus não está a te mostrar em sonhos. Estás muito terra a terra se não estás a ver visões. Estás muito terra a terra se não estás a ouvir a voz de Deus. E estás muito terra a terra se não estás a sentir a presença de Deus. Deus não te chamou para viver embaixo. Deus te chamou para viver em cima. Por isso é que a Bíblia vai dizer, não fomos chamados para ser cauda. Fomos chamados para ser o quê? Cabeça. Cabeça está em cima. Deus nos chamou para vivermos o alto da revelação. Deus está dizendo, seja como uma corça, suba. Quando está na presença de Deus, suba. Quando está na presença de Deus, monte. Irmã de monte, sim. Quando está na presença de Deus é para subir, porque todos os dias te diz, vem, sobe, estou aqui. Eu me manifesto aqui, eu me manifesto. Quando eu digo para subir, não estou dizendo para você voar, só que eu pungo comigo aqui. Estou dizendo voa no espírito. Esse mundo espiritual não nos ensina isso. Por que os feiticeiros conseguem voar no espírito? Tu dors avec lui ici, tu le vois ici, mais dans le monde spirituel, il est pris là.
quatrième dimension. On va laisser ça pour l'autre prédication. Existem dimensões e dimensões no mundo espiritual, chamamos de quarta dimensão. Essa quarta dimensão é de subir no alto. Eles sabem por que os feiticeiros conseguem curar os outros. Por que? Sim. Por que os quimbanda conseguem curar os outros? Por que os quimbanda conseguem de alguma forma impedir uma maldição no outro? Por que eles conseguem? Quarta dimensão, dimensão do alto. Por que os budistas, mas conseguem de alguma forma pegar uma solução de uma causa impossível? Dimensões do alto. Deixa eu te dizer, dimensões do alto tem dois tipos de dimensão. Dimensão que copia e dimensão original. Vocês já sabem quem copia e quem é original. Tudo que Satanás faz, tirou aonde? Copiou da onde? Ele estava aonde? Mas vamos deixar essa pregação de quatro dimensões noutra etapa. Deus está querendo dizer para mim e para você, só que bandoki, basou pungue, basou usar a revelação, basou revelar babiloko ainda no ocultismo deles, para pessoas fisicamente, bongobino, vocês que foram chamados para viver no alto, não estão a buscar por quê? Não é porque Deus não quer dar, é porque estamos muito terra a terra. Seja como a corça, monte-se, Jesus nos chama. Suba no alto. Quando estiver na presença de Deus, suba no alto. Quando estiver na presença de Deus, chega um momento na tua vida que você diz, Pai, enquanto o Senhor não revelar, não saio daqui. Enquanto o Senhor não tocar, enquanto eu não sentir, enquanto eu não ver, Senhor, não saio daqui. Enquanto eu não receber, não vou parar de orar. Enquanto eu não ter, não vou parar de clamar. Enquanto eu não te tocar, o Senhor não me tocar, não vou parar de buscar. Essa tem que ser a dimensão do povo de Deus. Monte-se, reste lá e não tenha pressa de sair de lá. Esse é o terceiro aspecto de uma corça. Quarto aspecto que eu quero falar de vocês, de uma corça. A corça não aceita ser domesticada. Sabe por que ela não aceita ser domesticada? Somente por uma razão. Ele não gosta de beber água do balde. Essa é a razão da corça não aceitar ser domesticada. Sabe o que Deus está querendo me ensinar para você? Por que se você se deixa que os inimigos te domesticam? Ou come boi na bangô, se tornaste cavalo deles, do jeito que chamam no Brasil, cavalo de Satanás, ou cavaleira de Satanás. Quer dizer, se tornaste alguém que Satanás sobe em cima, que Satanás te usa, que Satanás te desusa, que Satanás te brinca, que Satanás entra, faz e desfaz. Deus está dizendo para você, seja como uma corça. A corça não aceita de maneira nenhuma ser domesticada. É muito difícil você encontrar uma corça domesticada que não quer fugir. Todas elas que são domesticadas querem fugir. Às vezes só não conseguem fugir porque talvez lhe colocaram um fio no pescoço. Ela não consegue sair, não consegue se desamarrar. Mas a primeira oportunidade que lhe derem, mamanambangwa porque ele namorou. A corça não aceita ser domesticada. Deus está dizendo, a tua vida espiritual não deixa ser domesticada por Satanás. Não deixa ser domesticada pelos inimigos. Não deixa ser domesticada pelos avós, pela linhagem familiar, pela linhagem paterno-materna. Uma vez que Cristo me libertou, a minha vida é livre para viver uma vida de liberdade, de manifestação na presença de Deus. Não aceita que a maldição se repita na tua vida. Não aceita que as doenças hereditárias se repitam na tua vida. Não aceita que os problemas da tua família se repitam na tua descendência. Não aceita que situação que eu passei, que identifiquei no meu pai, na minha mãe, no meu avô, se repita no meu filho. A partir de você quebra, rejeita, porque essa domesticação espiritual, Deus disse, não aceita. Uma corça não aceita. Jamais aceita ser domesticada pelo mundo espiritual das trevas. Jamais aceita que o Senhor domine sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua trajetória. Não aceita. Só que, olha, Deus é tão bom que quando certas coisas estão para acontecer na tua vida, se Deus não te avisar através de um profeta, de uma profecia ou de visões, você próprio sonha. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você sonha aquela coisa 2 vezes, fica sabendo que Deus está te alertar que algum espírito familiar está querendo te domesticar. Se lembram do sonho de Faraó?
Todas as vezes que Deus repete um sonho 2 vezes, emergência absoluta. Deus está dizendo uma emergência absoluta que está prestes a acontecer. A igreja de Deus precisamos entender pelo Espírito do Senhor. Se você está vendo aquela coisa no sonho a se repetir, é na hora de você entender que o doméstico espiritual está para acontecer. Que o doméstico espiritual está para vir. Que o mundo espiritual quer te atacar. Que o mundo espiritual quer te mexer. Quer te voltar. Quer te ver no mesmo lugar. Estava aquele fio que tinha antes preso. Querem voltar e te colocar de novo preso naquele fio. Te amarrarem e te puxarem de novo. Eu digo isso com muito pesar no coração. Sabe por quê? Porque por causa disso eu perdi o meu pai. Por causa disso que eu estava a vos falar. Eu perdi meu pai, eu falo isso com muita dor no coração. Nós tivemos a revelação em casa. E a minha mãe nos levantou e começou a orar e disse: olha o que Deus me mostrou. Deus me mostrou teu pai assim, 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 assim. Tem algo que lhe prende, tem algo que lhe puxa. Ele tenta sair, mas chega no limite, aquilo lhe puxa. Vamos orar, oramos, conversamos com o papá, falamos com o papá. Mas meu pai nada. Sempre muito ligado com a família, sempre muito ligado com todos. Depois ele é o único rapaz, eu até entendo desse ponto. O único rapaz estava se vendo na responsabilidade de querer ajudar todo mundo, mas só que ele não sabia que através desse posicionamento dele, os aspectos espirituais da família estavam a se aproveitar dele. Por causa disso eu perdi ele. Agora você vai entender, depois eu comecei a meditar, por que quando Deus disse na Abraão, sai, não olhe para trás, Zambaye aqui. E a lien familiar, só que Zambaye disse, se disse, Dieu te dit, sors, ne regarde pas derrière. Ah non, mais non, papa Zali, maman Zali, ce qui est mon pas le banao longwa. Ne regarde pas. Oh, t'es un papa nana, je vais aller là-bas, je vais rester avec eux. C'est tout à fait normal, vous avez ce sentiment. Mais si Dieu t'a confirmé, bimba, yaya, bossa na sentiment wana, bimaka. Perdi meu pai por causa disso. Por isso é que quando Deus me abriu outra oportunidade, Deus me disse, vai. Eu já disse, se for para mim regressar em Angola, visitar a família, só depois com a nacionalidade. Porque eu não tenho nem pretensão mesmo de ir. Estou nem pensando seja muito um dia aí. Nem sei mesmo também se eu vou ir. Também não sei se um dia eu vou mudar de ideia, se Deus colocar no meu coração, mudar de nacionalidade. Mas sinceramente, voltar. Não estou a pensar. Agora não. Mas Deus pode mudar isso. Deus está dizendo para nós, não deixe que os espíritos familiares vos domestiquem. Se tem uma coisa que tem muita gente na igreja, é pessoas que foram libertos, mas estão a se deixar ser domesticados, mas continuam na igreja. Tem nas prières, nas intercesseurs, nas musiciens, nas chantres, nas predicateurs. Mas você vai na casa dele, ou vai na vida dele, começa a estudar a vida dele, você começa a perceber aspectos familiares. Estão ali. Está domesticado. Isso tem muito dentro da igreja. Deus está dizendo para mim, não deixe, assim como a corça, não se deixa ser domesticado. Outro aspecto que nós podemos encontrar na corça. A corça sabe que se não beber água na corrente, ela morre de sede. E todo ser humano sabe disso, né? Todo ser que existe, que bebe água, que não é ser aquático, sabe que se não beber água, morre. Mas tem um aspecto muito interessante. Quem já fez jejum seco, sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. O que você sente dentro de você? Aquela vontade ardente de beber água, né? Às vezes comer não, só beber água. Quando você abre o jejum, quem já bebeu aquele golo que lhe encravou aqui um pouquinho, doeu um pouquinho antes de descer? Aquilo é tanta sede, o desejo ardente que você tem é de engolir de uma vez para matar de uma vez. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que quando a pessoa não bebe água, o primeiro aspecto que acontece no teu corpo humano é desidratação. Você desidrata. Para os homens,
precisa exatamente os homens beberem muita água por causa do rins. Os homens começam a ter problema renais. Os homens começam a ter problema na sua produção se não beber muita água. Isso pode levar a ser internado. Por isso é que se aconselha muito, tem que beber muita água. Por isso é que se você vê que teu filho está bebendo muita água, e tem os homens lá, mãe, deixa beber, é normal. Porque isso funciona no rins do ser humano, lavar o rins do ser humano. E quando a pessoa não começa a beber água, aquilo começa a desidratar a pessoa. A pele começa a secar, os olhos começam a ficar vermelhos, a pele já falei, os lábios começam a secar, tudo que em você começa a secar, que se você não beber água depois de um tempo, você morre de sede. Assim também a corça sabe que se ela não beber água, ela morre de sede. Deus está dizendo espiritualmente, a igreja de Deus, se vocês todos os dias não voltarem na fonte e beberem água, e começarem a ficar todos os dias seco, com sede, insistirem nessa secura espiritual, nessa falta de água espiritual, amanhã, bococufa. E deixa eu te dizer uma coisa, a morte nunca vem repentina, é devagar. Fica uma semana sem orar, 2 semanas sem orar, 1 mês sem orar, 2 meses sem orar. Tem na priaca na andar, oba priaca na lana canalini, e o priaca até que acaba de tomar priaca. Continua assim, 2, 3, 4 meses, ou vai começar a ter vontade de desistir. Quando você começar a ter vontade de desistir, você que já não ouvia música do mundo, vai começar a ouvir. Você que já não via coisas besteiras, vai começar a ver. De repente, vai começar a te dar vontade de ir nas boates. Na boate de mim, seja festa, sei lá o quê. Vai começar a te dar vontade de sair. Roupa curta que não metias, vai começar a ter. Namorado que você não tinha nem pretensão de namorar, vai começar a namorar. Vai começar a lidar, ou eu vou começar a lidar. Ali pronto, ele já acabou. Por quê? Porque pouco a pouco você deixou a fonte da água viva e não estava a beber água viva. Mas todas as vezes que você está na fonte e começas a beber todos os dias, você vai começar a perceber que o teu espírito começa a se revigorar, a tua força começa a voltar, a tua capacidade de entrar, de ir à frente, começa a se renovar, as coisas novas começam a acontecer, grandes coisas começam a vir ao teu encontro, soluções extraordinárias, você começa a vivê-las. Coisas grandes, portas extraordinárias começam a se abrir na tua vida a cada momento que você começa a beber, e a beber, e a beber, e a beber. Mais grandes coisas, mais rios começam a fluir, mais correntes começam a fluir, mais poderes começam a se manifestar. O último aspecto que eu queria falar com vocês da corça. A corça sabe que ela é uma presa. Você sabe que você é uma presa. Eu sei que eu sou uma presa. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: o vosso inimigo é como um leão. Não coloquei Satanás, mas coloquei inimigo. O vosso inimigo é como um leão, que ele está rugindo, procurando a quem deve devorar. Nem ousar catacuna. Do jeito que eu sou, do jeito que o meu filho está, do jeito que o teu filho está, é uma presa. Nós somos uma presa. Sabe como é que a corça se livra? A corça sabe que quando está em perigo, os inimigos dele sempre lhe seguem pelo cheiro. Ele está dizendo, sabe como é que os inimigos se atraem por você? Pela luz que você tem. Pelo odor do espírito que você exala. Isso atrai a tua presa contra você. Sabe o que a corça faz para se livrar disso? Ela corre na corrente das águas. Ela entra na água e só deixa a cabeça por fora para matar todo o odor e o inimigo dele passar. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar através desse animal? Cachetua. Bomba naie. Cachetua. Se esconde nele, na corrente das águas, Jesus. Quando você vê que o perigo está a vir, corre, entra na água, fica lá. O cheiro vai ser abafado pelo Espírito de Deus. Teu inimigo vai te passar. Depois você sai, vai fazer o que tem que fazer. Por isso que essa música que canta, Mano Jesus já pediu várias vezes para nós colocar, mas nunca parei para aprender ela. Medita na letra dessa música, Cachetua.
corre sempre, se esconda nela, se esconda no corrente das águas. O inimigo nunca vai te apanhar porque está a te seguir pelo cheiro. Quando você se esconde lá, o cheiro, o Espírito te guarda. Por isso é que tem crente, que o inimigo veio, o cheiro dele está aqui, vou lhe apanhar. Mas quando ele chega onde ele sentiu o cheiro, você já não está mais lá. E é por isso que a nossa irmã cantou, ne me cherche plus là-bas. E lá change mon adresse. Quando você vai chegar lá, você não vai me encontrar mais lá. O cheiro já não está. Eu já não estou, porque já estou num outro lugar espiritual. Me escondi no Senhor. Me escondi na presença do Senhor. Me escondi nas águas vivas. Me escondi no poder do Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. A Bíblia está dizendo para mim e para você: venham na corrente das águas. Fiquem na corrente das águas. Sentem na corrente das águas. Vivam na corrente das águas. Restem lá, ne sort pas de là-bas. Na corrente das águas. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, diz o salmista, versículo de número 2, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Assim como a corça tem um desejo ardente pela corrente das águas, assim a minha alma tem desejo ardente das águas vivas do Senhor. Não é só para matar tua sede, é para te proteger. Não é só para matar tua sede, é para te dar saúde. Não é só para matar tua sede, é para te revigorar. Não é só para matar tua sede, é para te fortalecer. Não é só para matar tua sede, é para te sustentar. A corrente das águas tranquila, no nome de Jesus Cristo. Amém? Inclina a tua cabeça para orarmos ao Senhor. Para orarmos ao Senhor. Aonde tiver você, não sei como é que está esgotada a tua força, não sei como é que está esgotada a tua alma, não sei como é que está esgotado o teu espírito, não sei como é que você está na presença de Deus, mas o Senhor vem hoje para te dizer, hora de orar, e hora de falar com Ele, dizer ao Senhor, Pai, deixaste um exemplo no animal que eu assisto na televisão, mas, Senhor, afinal esse animal tem coisas grandes para me ensinar desse jeito.